Olá, Ministério Jovem de todo o Brasil, Sentinelas da Manhã. Hoje nós vamos fazer uma formação sobre missão, nos situarmos no tempo que estamos vivendo, quanto o nosso movimento, a Renovação Carismática Católica, todo o contexto do documento de Aparecida, aquilo que o documento nos lança como igreja, e também tudo aquilo que nós podemos viver e aplicar a partir dos nossos grupos de oração como Ministério Jovem. Nós sabemos que o Ministério Jovem Deus tem dado a graça de nós cumprirmos, executarmos muita missão, muitos trabalhos missionários. Deus tem dado essa face missionária para a juventude. Por isso nós vamos fazer, é importante, eu peço ao Espírito Santo que Ele nos ilumine nessa formação, para nós compreendermos, nós abrirmos nossos olhos, alargarmos a nossa visão, para nós nos inserirmos, aceitarmos esse chamado. Primeiro, nós temos que ter a consciência que estamos vivendo um tempo novo, na renovação carismática em toda a igreja. O documento de Aparecida é um acontecimento, é um grande acontecimento, é um grito profético para todo o continente, agora chamado o continente da esperança, como fala no documento de Aparecida. Precisamos, portanto, aproveitar intensamente essa hora de graça, esse tempo de Kairós, e implorar para viver um novo Pentecostes. Se nós olharmos de modo especial para a renovação, vemos que o Espírito Santo tem nos elevado a assumir nossos postos, tem ampliado a nossa visão. Observando nossa trajetória de apenas 4 décadas de história, 43 anos, como não poucas, tivemos muitas dificuldades, é possível constatar que hoje um extraordinário crescimento de nosso movimento. Sem dúvida alguma, a celebração do Jubileu de Esmeralda da RCC no mundo em 2007 levou-nos a repensar nossa caminhada e também abriu os nossos olhos para o tanto que ainda temos que avançar. Estamos tomando posse de diversas moções e inspirações frutos desse momento histórico. Vivemos um tempo de reconstrução de nossa vida, identidade, bem como nos diz Reinaldo Bezerra, Deus está sinalizando que está começando na RCC uma nova etapa. Existe na história da humanidade novas viragens. Deus está fazendo uma viragem na RCC, uma virada radical. Não podemos, entretanto, deixar de considerar que grande parte da RCC é composta por jovens. Aliás, constitui a grande maioria da população na América Latina, isso está no documento de Aparecida. Bem como lembrou o documento de Aparecida, torna-se, portanto, necessário dizer para a nossa juventude que ela faz parte nesse tempo da estratégia de Deus para a renovação e para a igreja e para o mundo. Cada nova missão, de fato, corresponde a uma nova unção. E para essa nova unção que Deus está levantando a nossa nação, certamente está reservada a ela uma nova unção para esse tempo novo. Para sentirmos, assim hoje, o impulso dessa presença do Espírito que nos move e nos colocarmos em estado permanente de missão. Esta é a hora. Esse novo derramamento do Espírito é a condição para que de fato essa missão se realize. Já estamos entrando na Terra Prometida, pisando na Terra Prometida, pois a RCC ainda não mostrou inteiramente seu papel na igreja. Sendo assim, a essa nova geração é dirigida de forma especial uma palavra do Senhor que diz: a terra para a qual ides, a fim de tomardes posse dela, é uma terra de montes e vales, que bebe a água da chuva do céu. Darei a chuva para a vossa terra no tempo certo, chuvas de outono e de primavera. Poderás recolher assim o teu trigo, teu vinho novo e teu óleo. A terra no outono recebe essa chuva, umedece o solo e permite que a planta cresça na primavera. Essa chuva é muito esperada, porque a planta depende dela para crescer.
Marcos Vocan faz uma comparação da RCC nesse período. Ele disse no congresso de 2009, a RCC cresceu nesse tempo, veio a chuva, permitiu que as sementes que estavam no solo pudessem germinar. Hoje somos mais de 150 milhões de pessoas que passaram por essa experiência e se identificaram com a RCC no mundo. Isso representa mais de 10% do povo católico. Agora precisamos da chuva de primavera. O que é essa chuva? A planta cresceu, mas o fruto precisa se desenvolver. Precisamos de chuva nova. É justo que a RCC seja profeticamente cobrada e exigida naquilo que ela tem de oferecer ao mundo e à igreja. Nós somos aqueles que mais se cobram. Alguns frutos já começaram a aparecer. Vivemos a vistosa e estamos esperando a nova chuva de primavera que possibilita que o fruto se desenvolva. Será, sobretudo, essa nova geração de carismáticos que vivenciará essa chuva de primavera que podemos chamar da nova onda do Espírito, uma unção ainda não vivenciada por nenhum de nós. Portanto, não é à toa que os bispos em Aparecida recentemente declaram: esperamos um novo Pentecostes, que nos livre do cansaço, da desilusão, da acomodação ao ambiente. Esperamos uma vinda do Espírito que renove nossa alegria e a nossa esperança. João 23, a igreja tem orado por esse novo Pentecostes. Desde João 23, a igreja tem orado por esse novo Pentecostes. Há um pouco mais de 40 anos a RCC tem pregado e orado incessantemente para isso. Mas se os nossos bispos e o Papa ainda estão pedindo, é porque o Pentecostes ainda não atingiu toda a igreja como deve atingir. Portanto, mais do que nunca, agora que a RCC vai colaborar para que esse avivamento no Espírito Santo aconteça. Mais do que nunca, meus irmãos, vamos oferecer à igreja ao mundo como jovens tudo o que temos e somos. E nós, nova geração desse amado movimento, eu e você, com o apoio daqueles que vêm abrindo o caminho antes de nós, na força do Espírito, seremos os protagonistas desse novo tempo. Por isso, cabe a nós, juventude carismática, reafirmarmos lá nos nossos grupos, na nossa comunidade, a nossa identidade carismática, para colaborarmos para esse momento profético. Marcos Vocan, sobre esse assunto, se expressou dizendo assim: ser RCC é uma vocação na vida da igreja. Precisamos parar de pedir licença para ser carismáticos. Vamos viver plenamente a nossa identidade, porque é assim que Deus quer nos usar. Esses tempos proféticos estão formando uma nova liderança. Os frutos começam a crescer. A ação da RCC são os frutos. Eles já começam a ser vistos. E jovens, uma nova liderança está surgindo. Os frutos estão aparecendo. Imaginem quando vier a nova chuva, a chuva da primavera. Só há uma possibilidade de ser grande a colheita se chover. Juventude carismática se prepara para receber a nova chuva do Espírito. O Papa Bento XVI nos interroga a esse respeito, dizendo: amados jovens, permiti que vos ponha agora uma questão. E vós? E você? O que nós deixaremos para as próximas gerações? Estais a construir as vossas vidas sobre alicerces firmes? Estais a construir algo que há de durar? Estais a viver a sua existência de modo a dar espaço ao Espírito no meio de um mundo que quer esquecer de Deus e mesmo assim rejeitá-lo em nome de uma falsa noção de liberdade? Como estais a usar os dons que te foram dados? A força que o Espírito Santo está pronto mesmo agora para derramar sobre todos vós? Que herança deixaremos aos jovens que virão? Qual será a diferença impressa por vós? Jovens, nós temos um mandato que é intransferível.
um mandato que é irrevogável que o Senhor Jesus nos deu. Nós somos cristãos e pela graça do batismo do Espírito Santo é aquele que vai, que anuncia. O cristão não é parado, o cristão não é morno, é aquele que vai. O cristão não é aquele que vive para ser, o cristão é aquele que está em estado permanente de missão. Temos que renunciar de certa forma, nós às vezes nos preocupamos com a pastoral da conservação, como fala o cardeal Rilco, que é quando nós somente olhamos para dentro de nós mesmos, nós temos coragem de ver plenamente nosso chamado. E o grande desafio para nós é nós vivermos a missão, essa militância apostólica, essa combatividade profética a partir de nosso grupo de oração. O nosso grupo de oração, esse grande fonte, ambiente de missão, onde a graça de Deus acontece, onde está o nosso grupo de oração, aquele ambiente precisa ser transformado. Nós precisamos resgatar a identidade do nosso grupo. Temos que redescobrir nos nossos grupos de oração essa terra de missão. A nossa vocação ela parte a partir do nosso grupo de oração. Os nossos grupos de oração eles são essa fábrica de santos, esses celeiros de missionários. E eu quero dizer para você, a RCC é um campo de missão. O nosso grupo de oração é um campo de missão. E nós estamos sendo chamados a esse tempo, a partir do nosso grupo de oração, provocar uma grande revolução espiritual no mundo de hoje. Quando nós falamos de missão, nós temos que redescobrir nossos grupos de oração como um verdadeiro ambiente missão, aonde está o grupo de oração, aquela realidade social, econômica, política, aquela realidade precisa ser transformada. Esse é o nosso desafio. Se nós queremos revolucionar o mundo, jovens, nós temos que começar pelos nossos grupos de oração. Se nós queremos revolucionar o mundo, não é por shows de milhares e centenas de pessoas, mas é através da abordagem direta lá no nosso grupo de oração, dentro do grupo, no bairro, em toda a região onde está o nosso grupo de oração. Esse é o grande desafio. Mas nós temos um sonho. Transformar realmente e perceber e fazer com que nós compreendamos que a RCC ela é um campo de missão e precisamos de jovens, de homens e mulheres que assumam essa vocação de viver a missão, não somente nos lugares mais longe, muitos têm esse chamado, mas viver essa missão no grupo de oração. A RCC hoje precisa de missionários, precisa de vocações missionárias nos seus grupos de oração, para nós vivermos realmente esse novo Pentecostes, essa segunda onda. Nós também precisamos de missionários para as missões adigentes, as missões longe, onde que nós temos que largar toda a nossa vida, como a missão Marajó, mas hoje nós precisamos de missionários que assumam o seu grupo de oração para provocar essa grande revolução espiritual. Então, juventude carismática, eu quero te convidar a você dar uma resposta ao Senhor Jesus. Uma resposta concreta para o Senhor Jesus. Hoje Ele nos chama a cada um de nós, a nós ousarmos e colocarmos a nossa vida a serviço do Senhor Jesus. Vamos provocar essa grande revolução espiritual no Brasil. Vamos nos colocar em ação para que essa chuva da primavera, essa segunda onda, ela comece a acontecer no Brasil e no mundo, para que o mundo seja transformado. Eu te convido a assumir esse compromisso e a partir desse momento, desse ano, nós transformarmos o mundo como apóstolos da efusão do Espírito Santo. Te convido a colocar de sentinela, de prontidão, em estado de prontidão, para sermos usados pelo Senhor Jesus. Louvado seja Deus, bendito seja Deus, obrigado por você fazer essa formação, contribua com seu grupo de oração. Não se canse, dê a sua vida, não negligencie. Essa é a nossa resposta, a resposta da juventude carismática para a igreja e para todo mundo. Deus abençoe.